Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do verso 3. Estamos juntos? Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem comigo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo discernimento do Senhor para a compreensão desse texto. Irmãos, essa porção que nós lemos aqui, Paulo, mais uma vez, nos apresenta aqui uma pequena demonstração do maior poder que já foi disponibilizado aos homens, o maior poder que a humanidade já teve acesso. O que ele passa a narrar aqui, o que ele vai defender com essa carta, o poder a qual nós temos acesso, é infinitamente superior a qualquer outra coisa que o homem já conheceu, porque é algo que tem origem no céu e não na terra. É algo que tem origem em Deus e não nos homens. É algo que Deus deu aos homens para promover a glória de Deus na salvação dos homens. Paulo nos apresenta aqui uma porção do poder transformador do Evangelho. É isso que nós veremos aqui. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o Evangelho é aquilo que Paulo defende na sua carta, ou nas suas cartas. Mais uma vez, Paulo nos leva a pensar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, mais uma vez, nos leva a pensar no poder de Deus, que é o Evangelho. Pensar no Evangelho parte da necessidade de nós pensarmos nos atributos de Deus. Pensar em como Deus se revelou nas Escrituras. Pensar no Evangelho envolve nós pensarmos que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Ele é bom, que Deus é longânimo, que Deus é inigualável na capacidade de amar. Esse é Deus. Mas Deus também é santo, santo, santo e justo. Pensar no Evangelho passa pela necessidade de nós pensarmos na santidade de Deus. E pensar no Evangelho passa também pela necessidade de nós pensarmos em quem nós somos. Criados à imagem e semelhança de Deus, mas que caímos. Criados à imagem e semelhança de Deus, mas que fomos capazes de criarmos ou de executarmos 2 guerras mundiais. Criados à imagem e semelhança de Deus, mas que temos dificuldades para amar a Deus acima de todas as coisas, como foi dito na primeira parte da liturgia aqui. Criados à imagem e semelhança de Deus, mas que temos mais facilidade para odiar as pessoas do que para amá-las. Pensar no Evangelho parte da necessidade de nós pensarmos que esse Deus que é santo nos dá uma lei para que nós obedeçamos e nós falhamos em obedecê-la. Pensar no Evangelho parte da necessidade de nós pensarmos no porquê Cristo veio como homem na terra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir a Deus e caiu, falhou nesse propósito, e por conta disso a lei de Deus prescreve que Deus seja obedecido. Nós falhamos. E a lei de Deus diz que o mandamento de Deus, a palavra de Deus, ao dar mandamentos para o homem, vai dizer: aquele que falhar em obedecer esses mandamentos, certamente morrerá. A Bíblia nos diz que a recompensa do pecado é a morte. E aí nós
pensando no Evangelho, chegamos ao entendimento do porquê Cristo vem como homem na terra. O homem deveria morrer. E Cristo vem em natureza humana para substituir pecadores na cruz. Para te oferecer uma justiça que você não seria capaz de ter. E para pagar um preço a que você agora não precisa pagar, que é o preço do seu pecado. Paulo nos leva em suas cartas a pensarmos no Evangelho. E o ponto de partida dos discursos de Paulo é nos mostrar que nós devemos nos relacionar com Deus, não com base naquilo que nós fazemos para Ele, mas com base naquilo que Ele fez por nós, através de Cristo na cruz. Não tente chegar diante de Deus sem Jesus Cristo. Ninguém vai ser aceito por Deus sem Jesus Cristo. Pensar no Evangelho parte da necessidade de pensar que só é possível se relacionar com Deus com base, crendo, confiando naquilo que Cristo fez. Isso é Evangelho. Paulo, mais uma vez, nos apresenta o poder de Deus aqui. O pano de fundo dessa carta, Paulo, quando a escreve, ele estava no seu primeiro cativeiro romano. Paulo estava preso. Ele recebe a visita do pastor dessa igreja aqui, que vai aparecer o nome dele aí no verso 7, que é o Epáfras. E certamente Epáfras, o pastor dos Colossenses, foi até Paulo em Roma, na prisão, para contar para Paulo a situação em que estava a igreja. E Paulo, recebendo o relatório de Epáfras, então escreve essa carta com o intuito de encorajar aqueles irmãos. O objetivo de Paulo aqui vai ser alertá-los, advertir contra a possibilidade deles caírem no mesmo estilo de vida que eles tinham antes do Evangelho. Então Paulo vai os alertar: olha, atentem-se para que vocês não retrocedam ao estilo de vida que vocês tinham antes de serem alcançados pelo Evangelho. Estejam atentos a isso. Paulo também vai alertar aqueles homens, através dessa carta, quanto à supremacia e à excelência de Jesus Cristo, mostrando para eles que Cristo é suficiente para que você seja aceito por Deus, mostrando para eles que você não será aceito por Deus com base naquilo que você faz para Ele, mas você será aceito por Deus se apegando a Jesus Cristo. Paulo vem apresentar a supremacia de Cristo aqui. Paulo tem por objetivo também atrair aqueles irmãos, e nós somos atraídos através dessa carta a amarmos Jesus Cristo, a confiarmos em Cristo e adorarmos a Cristo como a imagem do Deus invisível que se revelou aos homens. Paulo quer te fazer olhar para Deus através de Jesus Cristo. Quando Epáfras chega diante de Paulo com o relatório da igreja, certamente acredita-se que Epáfras levou para ele a informação de que essa igreja estava sofrendo com o ataque de uma heresia. Essa é a preocupação dos apóstolos, sempre. A preocupação dos apóstolos não é com o sofrimento que vem de fora, as setas, as perseguições. Eles não estavam muito preocupados com isso. Paulo vai dizer: olha, posso tudo naquele que me fortalece, inclusive sofrer por Jesus Cristo. Então Paulo não está preocupado em prometer que você não vá sofrer, para que você continue com Cristo. Não. Paulo está preocupado, e assim como os outros apóstolos, com as heresias, com os falsos ensinos dentro da igreja. Acredita-se que aquela igreja dos Colossenses eles estavam sendo afetados por uma heresia que tinha como característica aquilo que mais à frente na história da igreja vai ser chamado de gnosticismo. Mas só para você entender o que significa isso, essa forma de pensar ensinava que a matéria, aquilo que é palpável, é essencialmente mal. A natureza, a carne é má, o espiritual é bom. E aí a gente tem um problema, porque Jesus se fez carne. Se essa heresia afeta a igreja, o entendimento passa a ser o seguinte: bom, se a matéria é má e o espírito é bom, Jesus se fez matéria, então nós precisamos de algo diferente de Jesus. Só Jesus não basta. Esse era o pano de fundo aqui. Por isso que nós vamos ver esses homens em algum outro momento. Paulo vai os alertar a tomar cuidado com vãs filosofias,
com falsos ensinos, inclusive adoração a anjos. Se a matéria é má, Jesus se fez carne, os anjos são espirituais, então eles devem ser mais importantes que Jesus. Então Paulo vem com o objetivo de mostrar: só Jesus é suficiente. Não há possibilidades fora de Cristo para você. Só Jesus, basta. Então Paulo aqui também vai mostrar para aqueles homens: vocês só serão aceitos não com base no seu esforço, não com base na sua capacidade de cumprir a lei do Antigo Testamento, não com base na sua capacidade de guardar dias especiais. Ele vai falar sobre sábados, sobre dias santos, sobre alimentação. No Antigo Testamento havia várias leis cerimoniais, e Paulo vai dizer: não é por vocês guardarem essas leis que vocês serão salvos. Cristo é suficiente para que você seja aceito diante de Deus. E essa é a boa nova do Evangelho. Por isso que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, o poder dessa notícia: você não merecia, e ainda assim, por um amor incondicional, Deus envia seu Filho para pagar o preço do seu pecado, para você, depositando essa fé nele, seja aceito por Deus, independentemente da sua capacidade de obediência, mas é pela obediência dele. Evangelho. Com base nisso, eu quero mostrar para vocês aqui nesse verso 3, que o Evangelho é o motivo da gratidão do apóstolo Paulo. O Evangelho é o motivo da ação de graças. Olha só o verso 13: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O poder transformador do Evangelho gera resultados na igreja. Os resultados que nós vamos ver aqui é fé em Jesus Cristo, é evidência do Evangelho. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, fé em Jesus Cristo é vista no meio da igreja. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, amor fraternal é visto na igreja. Amor entre irmãos é visto na igreja. Quando o verdadeiro Evangelho é pregado, esperança quanto à eternidade é vista entre os irmãos. Paulo se alegra porque isso estava sendo visto entre os colossenses. Os resultados do Evangelho, os frutos do Evangelho, estavam sendo vistos entre eles: fé, amor e esperança. E isso alegra o coração de Paulo. Isso faz com que Paulo louve a Deus, com que Paulo renda ação de graças a Deus. Por isso que ele inicia o verso 3 dizendo: damos sempre graças a Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui exaltando, louvando a Deus, agradecendo por aquilo que está acontecendo no meio dos colossenses, pelas evidências do Evangelho. Por que Paulo se alegra com os frutos do Evangelho? Nós estamos diante da declaração de um homem que é comprometido com o Evangelho de Jesus. Paulo é comprometido com a propagação do Evangelho. Por saber que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por saber que o Evangelho traz frutos para a igreja. Por saber que a única possibilidade de você e eu sermos igreja de Jesus é o Evangelho sendo pregado para nós. Paulo se alegra com os resultados do Evangelho. Paulo é comprometido com a pregação do Evangelho. Nós vamos ver em Romanos capítulo 1, verso 14, Paulo dizendo assim: sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, porque quanto está em mim, estou pronto para vos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por conhecer o poder do Evangelho, Paulo se compromete com pregá-lo, a ponto de nós vermos declarações desse apóstolo, como em Filipenses capítulo 1, quando Paulo fica sabendo que homens estavam pregando Jesus por inveja. Paulo prega Jesus, então nós vamos pregar também. Só que começaram a pregar por inveja. E aí foram falar para Paulo: Paulo, você está sabendo que estão pregando Jesus aí por inveja? E em Filipenses 1,18 ele vai dizer: que importa? O importante é que Cristo está sendo pregado. O importante é que Cristo está sendo conhecido. Se Cristo for anunciado,
com isso estou satisfeito. Estamos diante da declaração de um homem que é apaixonado pelo Evangelho de Jesus. E por saber que dá resultado, ele agradece a Deus aqui. Ele rende graças a Deus. Paulo é comprometido com o Evangelho e ele rende graças ao Senhor. Primeira coisa que eu destaco aqui é isso. O Evangelho, os resultados do Evangelho é o motivo das ações de graças de Paulo. Segunda coisa que eu destaco aqui é que essa gratidão de Paulo, essa ação de graças que Paulo faz para Deus, é constante. Está sempre presente na vida dele. Perceba, ele vai dizer assim, olha, damos sempre graças a Deus quando oramos por vós. Mostrando que a gratidão é algo que está sempre presente. O Evangelho faz com que você renda ações de graças a Deus, porque entende que os resultados são obras de Deus, da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Há um dado interessante que nessas formas como as cartas eram escritas naquele tempo, eles começavam a escrever cartas com uma saudação, se apresentavam a quem estava escrevendo a carta, imediatamente abaixo vinha uma declaração de ação de graças. Então as pessoas davam graças a deuses, a ídolos, a outras pessoas que as ajudaram com alguma coisa. Paulo toda vez rende ação de graças a Deus. Paulo agradece a Deus pelo que está acontecendo com os colossenses, pelos frutos do Evangelho. Paulo vai agradecer a Deus porque ele sabe que a fé dos colossenses não é resultado do empenho deles. Paulo vai dar graças a Deus porque ele entende que a capacidade deles se amarem entre irmãos não é fruto da bondade daqueles homens. Paulo vai dar graças a Deus porque a esperança que eles têm na eternidade também não é fruto da capacidade deles. Tudo isso vem de Deus. A sua capacidade de crer em Jesus Cristo, a sua capacidade de se importar com a pessoa que está do seu lado, a sua capacidade de contemplar as promessas da eternidade, se alegrar e se apegar, vem de Deus. Deus te faz promessas e te faz se alegrar nelas. Tudo isso é dom de Deus. Por isso que Paulo não vai parabenizar os colossenses. Paulo vai levantar os olhos para o Senhor e dizer: obrigado, Senhor, porque esses homens creem em Jesus Cristo. Obrigado porque esses homens se amam. Obrigados porque eles confiam que estarão diante de Ti a eternidade. Tudo vem de Deus, presente de Deus. Paulo se alegra. Outra coisa interessante nessa ação de graças que Paulo faz, no meio aqui do verso 13, ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens estavam sendo influenciados a crer. Duas coisas estão implícitas aqui. Acompanhe comigo o texto. Paulo diz: damos graças sempre a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas estão implícitas aqui. Primeiro, havia a influência de pensamento entre aqueles homens, de que pelo fato de Cristo ter se feito carne, Cristo poderia ser menos importante que os anjos. Porque os anjos eram um espírito, Cristo se fez carne, carne não é bom, o espírito é bom, então Jesus não deve ser tão importante assim. Quando Paulo diz: dou graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele afirma aqui é: Jesus é da mesma natureza do Pai. Jesus é Deus como o Pai é Deus. Vocês estão servindo ao Ser Supremo. Vocês estão servindo ao Ser mais precioso, mais belo, o Criador da vida de vocês. Ele é a mesma essência do Pai. Nós, em Jesus, fomos adotados pelo Senhor. Recebemos esse amor de adoção. Essas são as expressões que os apóstolos usam. Mas Jesus é da mesma essência. Se o Pai é Deus e Ele é unigênito, Ele é Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês não estão se rendendo a qualquer um, vocês estão servindo a Deus.
Primeira coisa. A segunda coisa implícita aqui é que eles estavam sendo tentados a crerem em outras coisas que não em Jesus. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele está mostrando o seguinte: Jesus conquistou esse título por direito. Ele comprou as nossas vidas com o preço de seu sangue. Ele tem todo o direito de ser o nosso dono. Você tem toda a possibilidade e necessidade de se render diante de Cristo como o dono da sua vida, como o seu Senhor, porque Ele te comprou com preço de sangue. Se render ao senhorio de Jesus Cristo faz todo sentido, porque você estava morto e Ele, por sangue derramado, comprou a sua vida. Então faz todo sentido pertencer a Ele. Declarar como Senhor. Ele é suficiente, Ele é Senhor. Ações de graças de Paulo também nos apresenta o senhorio de Jesus Cristo. Então, primeira coisa aqui, o resultado do Evangelho faz Paulo render ações de graças. Segunda coisa aqui, o poder transformador do Evangelho gera em nós a fé que salva. Verso 4. Olha por que Paulo rende ações de graças. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus. Paulo entende uma coisa. Paulo sabe, agora presta atenção aqui, fica muito atento. Paulo dá graças porque aqueles homens creem. O Evangelho, o poder transformador do Evangelho é que gera fé verdadeira. Se eu estou falando de fé verdadeira é porque existe uma fé que é falsa. A fé verdadeira é aquela que é proveniente da pregação do verdadeiro Evangelho. Paulo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Como foi lido aqui na primeira parte da liturgia, Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus diz que para você o agradá-lo tem que ter fé. Deus diz que para você ser salvo basta ter fé, confiar em Jesus Cristo. É isso que é fé. E Paulo vai dizer que essa fé é Ele que dá. É dom de Deus. Paulo diz: necessário fé para que você seja salvo. Essa fé aqui é a capacidade de confiar que a justiça que Cristo teve e você não, Ele te dá de presente. Ele obedeceu à lei, nós não conseguimos. Nós falhamos em obedecer à lei, mas Cristo obedeceu perfeitamente à lei e Ele te dá de presente uma justiça que você não foi capaz de ter. Fé em Jesus Cristo é confiar que a obediência dele é suficiente para que eu seja aceito diante de Deus. Fé em Jesus Cristo é confiar que o preço que eu deveria pagar pelos meus erros, Ele pagou na cruz, e agora eu estou livre. Fé em Jesus Cristo é confiar que o sacrifício dele é suficiente para que eu seja aceito pelo Senhor. Isso é fé em Cristo. Fé em Cristo, irmãos, não é ter o assentimento intelectual de que Cristo um dia pisou na terra. Livros e livros são escritos sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus histórico. Muito se fala sobre Jesus. Fé em Jesus Cristo não é escrever sobre Jesus. E agora a última heresia do momento é Jesus, o maior coach que já existiu. Já lançaram esse livro. Ter fé em Jesus Cristo não é entender intelectualmente que um dia Jesus existiu. Ter fé em Jesus Cristo é confiar que a justiça de Cristo é suficiente para que você seja aceito diante de Deus. É confiar que aquele sacrifício da cruz te substitui. Você deveria estar lá e Deus, cravando o seu pecado no Filho dele, te tira a incumbência de pagar pelos teus erros. Cristo pagou. Confiar é isso. Eu confio que Ele pagou. Essa é a fé. Mas aí tem um detalhe. Essa fé, que é a capacidade de confiar em Jesus Cristo, ela tem uma origem.
Em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo diz: a fé vem pela pregação, e pregação da palavra de Cristo. Em algumas traduções vai dizer: a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Sabe o que significa isso? Se não houver pregação do Evangelho, não há fé. Não existe possibilidade de salvação para os homens sem o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário crer, confiar em Cristo para que você seja aceito. E essa é uma informação, é uma mensagem que se encontra no Evangelho. Irmãos, deixar de pregar o Evangelho é perder a possibilidade de salvar vidas. Paulo entende que só há um meio pelo qual você pode ter a fé que te salva: é ouvindo o Evangelho de Cristo. Por isso ele se alegra. Entenda uma coisa: é possível, quem está comigo diz amém. Olha aqui, ó. É bem possível nós estarmos em um lugar como esse, chamado de igreja, vivendo uma vida inteira de religião, caminhando para o inferno com a sensação de estar salvo. Não há salvação fora da pregação do Evangelho. Paulo se alegra porque aqueles homens foram alvos do Evangelho. Se esse púlpito não for comprometido com a pregação do verdadeiro Evangelho, você corre o risco de ficar aqui a sua vida inteira sem saber o que é experimentar da graça de Cristo, porque ela só vem pelo Evangelho. E nós vivemos em uma geração, irmãos, de crentes que pensam que o Evangelho é aquela mensagem que você prega para que o homem se converta, e depois vamos falar de outra coisa. Eu já preguei o Evangelho, agora vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre cura na alma, vamos falar sobre libertação. Sem Evangelho não há possibilidade de libertação. O Evangelho deve ser o começo, o meio e o fim de tudo aquilo que nós fazemos aqui, pois ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por isso Paulo se alegra, porque um fruto do Evangelho foi visto entre eles: a fé que salva. Outro fruto do Evangelho que foi visto entre eles, está aí ainda no verso 4, é poder do Evangelho também, resultado do Evangelho. Olha só, verso 4, acompanha comigo: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. É o poder transformador do Evangelho que te faz capaz de amar. Paulo está se alegrando em Deus porque ouve que aqueles homens creem em Cristo e porque ouve que eles se amam. Verso 4: e do amor que tendes para com todos os santos. A lei de Deus, irmãos, nos pede o que é extremamente razoável. A lei de Deus pede que a gente ame. É isso. A lei de Deus pede que você o ame acima de todas as coisas e que você ame o seu próximo com a mesma proporção que você ama a si mesmo. Só uma correção aqui: quando Jesus diz ame o teu próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo primeiro você precisa se amar para depois amar o próximo. Ele parte do pressuposto que nós somos desesperados de amores por nós mesmos. Ele parte do ponto de que nós somos egoístas ao amarmos mais a nós do que qualquer outro ser. E ele está dizendo o seguinte: olha, ame o seu próximo com a mesma intensidade que você se ama. A lei de Deus é resumida no amor. É extremamente razoável. E aquele que nos salvou sem que merecíamos diz: você precisa me amar. E diz: eu amo o seu próximo como eu te amo, você sabe que eu amo também, você deve amá-lo. É isso.
e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo louva a Deus, Paulo agradece a Deus porque aqueles homens estão manifestando amor entre si, porque a capacidade de amar, guarda isso. Talvez o que eu vou te falar agora vai te ajudar a entender se um dia você foi salvo de verdade. Paulo nos mostra que a capacidade de amar é uma evidência de novo nascimento. Olha o verso 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Essa expressão no Espírito não está aqui por acaso. Estar no Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Estar no Espírito é sinônimo de ter o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo só habita aquele que é salvo. Por isso esse um dia foi capaz de crer, porque é o Espírito Santo que tira a cegueira espiritual e nos faz entender a mensagem do Evangelho e confiarmos em Cristo. Se você está aqui, confia em Cristo como teu Salvador, confia que você foi salvo apesar das suas falhas e que Cristo é suficiente para que você seja aceito diante de Deus. Entenda, você não é capaz de crer porque você foi capaz de fazer o que outros não fizeram. Você é capaz de crer porque o Espírito Santo te dá isso. Quando Paulo diz aqui que ele ficou sabendo através de Epáfras que aqueles homens provavam ou manifestavam amor no Espírito, todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus tem capacidade de amar. Estar no Espírito é ter Cristo morando em nós, é ter Deus habitando em nós. O amor entre os irmãos é uma evidência de novo nascimento. Olhe rapidamente aí para a carta anterior, Filipenses capítulo 2. Se você voltar algumas páginas, você vai ver que Filipenses capítulo 2. Eu vou ler o verso 1 e 2. Amém? Preste atenção nas palavras usadas. Paulo diz assim: se há, pois, e a melhor forma de você entender aqui é Paulo dizendo, olha, já que, ele não gera dúvida, ele parte da certeza, já que há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, Paulo está mostrando para a igreja o seguinte: em Cristo nós temos os recursos que precisamos para sermos capazes de viver em comunhão na igreja. Em Cristo você tem exortação abundante, você é exortado por Ele e é capaz de exortar os irmãos. Em Cristo você tem consolação de amor abundante, você é consolado por Ele e você é capaz de consolar os irmãos. Em Cristo você tem, a parte final aqui do verso 2, entranhados afetos e misericórdias. Todo aquele que está em Cristo, presta atenção nisso, todo aquele que está em Cristo, estar em Cristo é ser salvo, é ter experimentado de verdadeira conversão um dia. Todo aquele que um dia se converteu tem em Cristo esses recursos em abundância. Ele é capaz de amar, ele se esforça para amar. Amar os irmãos faz todo sentido, porque ele parte do entendimento de que ele também não merecia ser amado e foi amado por Jesus Cristo. Logo,
o meu irmão, mesmo não merecendo o meu amor, eu posso ser capaz de amá-lo por amor a Jesus Cristo. Amar uns aos outros é uma evidência de novo nascimento. Agora, isso também serve de alerta para nós. Se amor entre irmãos é evidência de novo nascimento, o oposto deve te fazer ficar alerta. Se eu tenho dificuldade de me importar com aqueles que Deus colocou no meu caminho, se eu tenho dificuldade de me importar com você, eu preciso pensar se um dia eu realmente me converti, ou se um dia eu realmente fui convertido pelo Espírito Santo. Todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo, amar faz sentido. Agora volta lá para Colossenses. O Evangelho tem esse poder de nos levar a confiar em Jesus. O Evangelho tem esse poder de nos levar a render graças. O Evangelho tem esse poder de nos levar a amar, porque ele nos faz promessa incomparável. Nada se compara à promessa do Evangelho. Verso 5. Por que eles criam em Jesus e por que eles amavam os irmãos? Verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada no céu. Paulo, agora olha aqui, Paulo rende graças ao Senhor. Paulo diz que a fé, que é resultado do Evangelho, se manifesta entre eles. Paulo diz que a capacidade de amar, que também é resultado do Evangelho, se manifesta entre eles. E eles creem, eles amam. Por quê? Por causa da mais sublime esperança que o homem pode ter acesso. Essa preposição que inicia o verso 5 diz, por causa, explica que a sentença que Paulo vai falar agora é responsável pelas ações que ele disse antes. Aqueles homens creem em Jesus Cristo porque eles amam a esperança da eternidade. Aqueles homens confiam em Jesus Cristo por causa da esperança que está reservada para eles nos céus. Aqueles homens amam os irmãos por causa da esperança da eternidade. O motivo pelo qual eles confiam em Cristo e eles se amam é porque eles têm um tesouro muito mais precioso. Eles têm reservado no céu a esperança de provar do amor de Jesus Cristo por toda a eternidade. Ao contemplar a eternidade, sabendo que eles provarão desse amor, não é dificuldade alguma confiar em Cristo, não é dificuldade alguma amar aquele a quem Cristo ama. Entenda uma coisa, irmão. A melhor forma de você amar alguém, isso eu trago para o âmbito do amor fraternal, do amor entre irmãos em Cristo Jesus. A melhor forma de você amar alguém não é amando primeiramente essa pessoa. A melhor forma de você me amar não é me tendo como teu objeto de amor. A melhor forma de você amar a sua esposa, a melhor forma de você amar o seu esposo, a melhor forma de você amar o seu irmão, não é tendo ele como objeto de amor. Porque nós temos dificuldade para amar aquilo que não é excelente. E eles não são excelentes. Eles não são perfeitos. Nós fomos programados para amar o que é perfeito. Nós fomos programados para nos encantarmos com Jesus Cristo. A melhor forma de você amar os seus irmãos é, primeiro,
amando aquele que os ama perfeitamente, é amando Jesus Cristo. Quando você ama Cristo, quando você se encanta, se alegra com a esperança da eternidade, e essa esperança é provar do amor de Cristo para sempre. Quando você o ama, amar os demais faz todo sentido. O amor que você dedica a eles é porque você o ama primeiro. Quando você o ama, você entende o seguinte: olha, eu não merecia ser amado por ele. Eu não conquistei mérito algum que fizesse com que ele olhasse para mim e dissesse: você merece o meu amor, você é tão bonitinho, você é tão perfeito, você não erra, você me obedece perfeitamente, eu seria injusto de não te amar. Não foi assim que ele disponibilizou amor por nós. Quando nós nos deparamos com o amor de Cristo, que é incondicional, o que significa isso? Ele não esperou que você preenchesse requisitos para te amar. Ele te amou e demonstrou isso antes mesmo que você sequer o desejasse. Quando nós nos deparamos com essa realidade, amar aquele que está próximo de nós passa a fazer sentido, porque nós entendemos: o mesmo amor que o Senhor disponibiliza para mim, disponibiliza para Ele. E assim como eu não mereço e Ele me ama, esse aqui não merece o meu amor. Se o teu objeto de amor for tão somente o teu irmão, entenda uma coisa: você vai falhar na tarefa de amá-lo, porque ele não vai merecer o teu amor. Assim como nós não merecíamos o amor de Cristo. Agora entenda uma coisa: o Evangelho nos mostra o seguinte: há uma esperança guardada no céu para nós, que é provar desse amor por toda a eternidade. Um amor que eu não conquistei. Logo, não vou esperar o meu irmão conquistar o meu amor para que eu o ame. Meu amor também passa a ser incondicional. Por isso que Paulo diz: vocês amam por causa da esperança que vos está preservada no céu. Meu penúltimo ponto aqui: o poder do Evangelho. Então, primeiro, para recapitular, faz com que Paulo louve a Deus com ações de graças, gera fé que salva, gera capacidade de amar, porque nos dá uma esperança quanto à eternidade. Em quinto lugar, o poder do Evangelho deve ser proclamado. Olha só o verso 5 novamente, eu parto para o 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja, foi necessário que eles fossem alvos do Evangelho, foi necessário que eles ouvissem o Evangelho, para que eles experimentassem dos frutos do Evangelho: fé, amor e esperança. Paulo está nos mostrando algo interessante aqui. Onde o Evangelho chega, ele cumpre com o seu papel. O Evangelho está cumprindo o seu papel entre os colossenses. O Evangelho está frutificando em todo o mundo. Onde ele vai, ele dá frutos. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não depende de Epáfras, que é o pastor daquela igreja. Não depende do Osmar. Não depende do Zezinho. Não depende do pastor fulano. Depende da graça de Deus. Deus é fiel para completar a obra que Ele começa. O nosso papel é fazer o Evangelho chegar lá. Nesse exato momento, Cristo está indo alcançar as nações. Vá com Ele. E as nações não precisa ser fora daqui. Talvez pode ser seu vizinho. Talvez pode ser seu marido, pode ser seu amigo, pode ser seu filho, pode ser seu irmão. Suas nações a qual você vai pregar o Evangelho, pode ser essa cidade. Que seja. O poder do Evangelho
por saber, irmãos, é aqui que eu quero chegar, que o Evangelho dá frutos. Aqueles homens ouviram e o Evangelho passou a frutificar. Nós precisamos assumir o compromisso com a proclamação do Evangelho. Paulo está mostrando algo interessante para aqueles homens. Se eles estavam sendo tentados a confiar em qualquer outra coisa, Paulo mostra o seguinte: é o Evangelho que dá fruto por onde passa. Não corte essa árvore. O Evangelho precisa ser a porta de entrada da igreja, o meio pelo qual a igreja sobrevive e o fim para o qual a igreja prega. O Evangelho deve ser começo, meio e fim do nosso coração e do nosso trabalho aqui. Onde ele chega, ele cumpre com seu papel. Ele deve ser proclamado. E por fim, o poder do Evangelho deve não ser apenas proclamado, mas ser, como eu já disse, o meio pelo qual nós fundamentamos a fé dos irmãos. Verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. O que a gente traz daqui? O pastor daquela igreja não tinha o Evangelho como aquilo que ele usava apenas para eventos evangelísticos na cidade de Colossos. Vamos fazer um evento evangelístico aqui, aí a gente prega o Evangelho, quando os irmãos forem para a igreja, a gente passa a pregar autoajuda para eles. A gente passa a pregar para eles mensagens que farão com que eles se sintam preciosos, mensagens que farão com que eles se sintam a última bolacha do pacote, que façam com que eles não confrontem com o seu pecado, que façam com que eles confiem mais na sua capacidade de fazer do que no amor de Jesus Cristo. Não, Epáfras não agiu dessa forma. Epáfras usava o Evangelho para fundamentar e edificar a igreja. O nosso compromisso aqui não deve ser com a pregação da moral. O cristianismo por si só já forneceu ao mundo o maior nível de moral que a humanidade pôde conhecer, mas sem pregar moral. O que eu quero dizer com isso? As pessoas devem agir de forma certa ou errada, não porque nós estamos dizendo, olha, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, você tem que viver assim, você não pode viver assado, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, não é isso. Se nós vivermos dessa forma esse púlpito, nós nos transformamos em uma escola de boas maneiras. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é o Evangelho. O papel da igreja é fazer com que as pessoas tenham um alto padrão moral, não porque nós estamos dizendo que a forma dela viver é errada, mas elas devem ser levadas a ter um alto padrão moral porque entendem que o Deus que salvou antes que elas merecessem é digno de ser amado, é digno de ser obedecido por gratidão. O que deve levar o comportamento moral das pessoas em um alto nível não é nós dizemos para ela o que é certo e errado, é nós dizemos, olha, Ele te salvou antes de você merecer, portanto é digno, faz todo sentido você obedecê-lo, por amor, por gratidão. O Evangelho deve resultar na moral. Epáfras fundamentava e edificava a igreja na pregação do Evangelho. Epáfras edificava a igreja com a seguinte mensagem: Deus é santo. Deus não admite o pecador na sua presença. Foi necessário, e vocês pecaram, vocês caíram. Foi necessário que para que hoje nós pudéssemos adorar a Deus, pudéssemos estar diante de Deus oferecendo culto, louvor e adoração a Ele, foi necessário que o preço de nossa dívida fosse quitado. Por isso, Cristo Jesus viveu perfeitamente santo na terra, aplicou a você e imputou a você uma justiça que você jamais teria sozinho, que você jamais conquistaria com a força do seu braço e com o seu empenho. Foi necessário que a santidade dele fosse aplicada a você e os seus pecados fossem cobrados nele.
E aí sim, se você crê que tudo que Cristo fez está direcionado a você e é suficiente, você é aceito por Deus. Epáfras, ele edificava a igreja com esse pensamento. O Evangelho é aquilo que deve ser não apenas proclamado, mas deve ser a mensagem através da qual nós vivemos os nossos dias aqui. Eu concluo com os irmãos, partindo em busca de algumas aplicações. O Evangelho fez com que Paulo se alegrasse e louvasse a Deus. Deixa eu tentar te colocar para pensar, irmãos. Nós precisamos desesperadamente nos alegrar quando uma alma entra neste lugar. Nós precisamos nos alegrar quando pecadores se convertem. Isso precisa ser motivo de satisfação no nosso coração. Porque se isso nos alegrar, nós assumiremos a responsabilidade de proclamar esse Evangelho que tem poder para salvar vidas. Você precisa se alegrar quando uma nova alma entra nesse lugar. Nós precisamos assumir o compromisso de fazer essa mensagem conhecida na nossa cidade. Desesperadamente nós precisamos disso. Paulo se alegrava com os resultados do Evangelho. Irmãos, perder o Evangelho é perder a possibilidade de salvar vidas. Nós precisamos assumir o compromisso de fazer Jesus conhecido, onde nós estivermos. Nós precisamos exercer aquela fé que se manifesta pelo amor. A evidência de que um dia você nasceu de novo é que amar as pessoas faz todo sentido para você. Ainda que de forma diminuta, imperfeita, como nós amamos. Mas a evidência de que um dia nós fomos alvos dessa graça é que faz sentido você se importar com as pessoas. Eu não sei se você já percebeu, mas tem irmãos do nosso meio que já faz um tempo que não tem vindo na igreja. Será que visitar esses irmãos é responsabilidade só do pastor? Será que ir até esses irmãos e demonstrar que o Evangelho é suficiente para eles, é necessário para eles, que Cristo é amável, desejável, será que isso é responsabilidade só do pastor? Paulo não exaltou a Timóteo, a Epáfras, perdão. Paulo exaltou o amor daqueles irmãos. Fazia sentido para os colossenses se importar com as pessoas. Nós temos pessoas no nosso meio que faz 4 domingos que não vem na igreja. Você percebeu isso? Ou será que tanto faz? O pastor está aí para isso. Sim, eu estou aqui para isso. Mas você também. Isso aqui era a função dos crentes. Não é o pastor que evidencia que nasceu de novo porque ama. É o crente que evidencia que nasceu de novo porque ama. Qual foi a última vez que você pegou o teu celular, ligou para aquele irmão que há tanto tempo você não o vê, só para dizer para ele o seguinte: irmão, eu só quero orar com você. Certamente você está passando por algum problema, porque infelizmente, ou felizmente, sempre haverá no nosso meio, irmãos, guarda isso, pessoas que têm dificuldade para permanecer na igreja. Já percebeu isso? Toda igreja tem isso. Toda igreja tem aquilo, uma hora que é Jesus, outra, não quero mais não, a vida está tão dura. Como se Jesus já não tivesse garantido que a vida é dura. Não quero. Esse tipo de crente sempre vai existir no nosso meio, sempre, e com um propósito claro: fazer com que você e eu exercitemos o amor.
Exercitemos essa capacidade de nos importar com eles. Ou você acha que Deus deixou de ser soberano porque alguém disse: está tão difícil a vida, eu não quero mais saber de Deus? Aqueles irmãos eram capazes de amar, eles evidenciavam isso. Eu quero te exortar a você pensar um pouquinho sobre isso. Tá? E eu assumo o compromisso com a igreja de fazer o meu papel, de ir até esses irmãos. Tá? Todos sabem da quantidade de compromissos que eu tenho. Isso é problema meu, é meu papel me importar com esses irmãos. Não por obrigação, mas por saber que eu fui alvo de um amor incondicional. E eu devo me virar para demonstrar amor. Outro ponto, Paulo deixa claro: sem pregação do Evangelho não há salvação. Quantos entes queridos que nesse exato momento estão caminhando para o inferno, enquanto nós estamos aqui rendendo glórias a Deus. Nós devemos nos alimentar do Evangelho, para que outros, através de nós, sejam alimentados com o Evangelho. Qual foi a última vez que você olhou para alguém e disse o Evangelho, anunciou a verdade do Evangelho? Talvez você pode dizer assim: pastor, mas eu não sei falar. Mas você sabe onde tem pão. Charles Spurgeon dizia uma coisa interessante: pregar o Evangelho é um mendigo que encontrou a casa de pão e sai anunciar para os outros onde tem pão de graça. Talvez você não sabe falar e não precisa saber, mas você sabe onde tem pão. Você sabe, nós compartilhamos os sermões expositivos dessa igreja na internet. Você pode muito bem pegar e compartilhar com aqueles que você conhece. Qual foi a última vez que você se importou a ponto de chegar para alguém e dizer: olha, eu não sei falar direito sobre o Evangelho, eu só sei que é incrível e que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas veja isso aqui. Aqui, nesse lugar, existem pessoas comprometidas com a pregação do Evangelho. Veja isso aqui. Irmãos, esqueça, não há salvação sem pregação do Evangelho. É impossível, porque o Senhor condicionou isso. Ninguém vai ser aceito por Ele com base nas obras. Ninguém. Qual foi a última vez que nós assumimos esse compromisso? Eu oro encarecidamente para que a Igreja Presbiteriana de Pitangueiras entenda: não há possibilidades fora do Evangelho. Que o Espírito Santo nos muna, nos encha da ousadia que nós precisamos para amarmos uns aos outros e para sermos arautos do Evangelho do Senhor nessa cidade. Entenda, não estou dizendo aqui que nós devemos fazer propaganda da igreja presbiteriana, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos assumir o compromisso com o Evangelho de Jesus e apontar para onde tem pão. Tá? Não seja um crente obeso que se alimenta do Evangelho, se alimenta do Evangelho, se alimenta do Evangelho, mas não alcança ninguém com o Evangelho. Que Deus nos livre disso. Amém? Eu louvo a Deus pela tua paciência em me ouvir. Eu louvo a Deus pelo seu amor em me aguentar por tanto tempo. E quero te convidar a você fechar teus olhos e baixar tua cabeça nesse momento.